No Produtor Quer Saber, seguimos com a série de palestras realizadas na quarta edição do Seminário Ambiental, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Hoje o tema é muito importante, o manejo da água para a produção de alimentos, com o uso das novas tecnologias sustentáveis. O sócio-diretor da Icrop, uma empresa de consultoria em gestão de irrigação, André Boncompagni, traz os detalhes. Confira. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de tecnologia, né? Mas a sustentabilidade e a tecnologia estão realmente, eles são inseparáveis para atingir os objetivos que a gente quer, né? Como uma nação e como um planeta. Bom, eu dividi a palestra em alguns blocos e eu vou passar, então, primeiro, falar um pouquinho sobre o conceito de tecnologia e sustentabilidade, falar um pouco sobre a evolução da irrigação em relação aos métodos e equipamentos, em relação à decisão de irrigação, falar um pouco sobre o panorama atual de manejo de irrigação, como é que está sendo feito o manejo de irrigação hoje no nosso país, e a gente pode estender isso para o mundo, e o que vem por aí em termos de tecnologia. Então, a palestra está dividida nesses blocos. Vou começar a falar um pouco sobre tecnologia e sustentabilidade. E o primeiro slide aqui é um slide da falecida CENIR, infelizmente, né, a Secretaria de Irrigação, fez um slide muito interessante sobre o ciclo hidrológico. A gente tem contato com isso na escola, desde menino, né? Mas é importante a gente se perguntar se a irrigação é uma atividade sustentável, né? Eu não vou defender conceito de sustentabilidade, nada disso, mas alguns números chamam a atenção, e eles são pouco conhecidos, né, pelo público em geral. Hoje o Brasil tem aproximadamente 6 milhões de hectares irrigados, dentro do universo de quase 70 milhões de áreas de agricultura. Então, menos de 10%, né, da área plantada no Brasil é irrigada, e esses menos de 10% produzem aproximadamente 40%, né, de receita do agronegócio. Então, um negócio que ocupa uma área pouco expressiva, né, do ponto de vista geográfico, e que corresponde um impacto muito grande do ponto de vista financeiro em volume de produção. Então, se a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar em irrigação. Hoje, a evolução da agricultura, a gente vê evoluções em máquinas, em aplicativos, em fertilizantes, né? Mas uma solução realmente que trata, que a gente consiga minimizar os efeitos ambientais, né? Hoje, grande parte da perda de produtividade no país é por déficit hídrico, né, por problemas de veranico, falta de água. Se a gente consegue minimizar isso, a gente consegue chegar num nível de sustentabilidade muito interessante, e aí respeitando todos os parâmetros que o Pierre falou, né, que não é só a cerca da APP, né, mas aí você consegue realmente uma sustentabilidade financeira, econômica, social. Bom, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa nisso aqui, assim, pelo menos eu, né, você pensa numa coisa moderna, a gente pensa no nosso telefone, a gente pensa num robô, num trator que está na grishow, que não tem motorista, que coisa mais bonita do mundo, né? Mas o conceito de tecnologia ele é um pouco mais amplo, né? E eu acho que esse aqui é realmente o objetivo de tecnologia, né? São técnicas e conhecimento, o uso de técnicas e conhecimento para facilitar, né, a resolução de problemas. Então, eu acho que quando a gente pensa em tecnologia e não pensa em resolver problemas, a gente não tá tratando com tecnologia, nós estamos tratando com equipamento, com outro conceito. Então, para passar um pouquinho o que tem de tecnologia no agro, essa aqui é a maior tecnologia disponível hoje no mercado para plantio de alho, né? Todo alho que a gente come é plantado assim, ó, na mão. E por um motivo que o bulbilho tem que ficar nessa posição aqui, ó. As gemas ficam para baixo. Quando a gente for plantar alho na casa da gente, um dia, se vocês tiverem curiosidade, tem que plantar assim, né? Então, isso é tecnologia de plantio de alho. No fim, fica assim. Isso aqui é um canteiro de alho, um pivô central, plantado todo na mão. Isso aqui é a tecnologia de colheita de cenoura, também é mais moderna e mais efetiva, disponível na agricultura. Isso aqui, a gente começa a estar mais familiarizado em relação à tecnologia, plantio, e aí colheita, né, são coisas fantásticas. Tecnologia de aplicação de água, que também tem de mais interessante. Só que o que aparece na propaganda é um rapazinho desse aqui, limpinho, com um notebook lá na fazenda, não sei o que ele está fazendo ali, não sei nem como é que ele
que ele está enxergando ali, porque a luz do sol bate, não dá nem para você ver o notebook, mas a imagem que a gente tem de tecnologia é isso aqui. Bom, como é que tem evoluído a irrigação? Então, nós temos um primeiro, né, linha de evolução que está relacionada aos métodos e que são os equipamentos de irrigação. Então, a irrigação começou, né, muito junto com a agricultura, né, sempre se tentou, né, colocar água de qualquer forma, e ela foi evoluindo, né, foi tentando puxar, vai puxando a aguinha daqui, vai fazendo, e vai evoluindo, e faz uma inundação, e vai. Né, esse é o primeiro pivô central, né, desenvolvido, baixinho, não sei o que eles plantavam, deve ser pasta, aveia, né, e aí foi evoluindo. E a gente percebe uma evolução clara, né? Hoje, no jardim da casa da gente, você tem uma tecnologia que o aspersor esconde, né, para a visita não tropeçar no seu jardim. Né? Então, está tudo disponível em qualquer loja. Né? Está tudo o que tem de melhor. E, para larga escala, o que nós temos hoje de mais eficiente, né, está muito relacionado com sistemas de gotejamento e pivôs centrais. A gente chega a um nível de uniformidade de aplicação de 98%, às vezes, né, e pivô central, às vezes, 95% de uniformidade de aplicação, né, numa situação ideal. Então, isso evoluiu muito mesmo. Então, a gente percebe uma clara evolução nos equipamentos. E como é que a decisão de irrigação evoluiu ao longo desse tempo? Ela começou assim, né, pé na terra, e a gente chutando lá, e está molhado, não está, irriga, molha, puxa mais água, não. Ela evoluiu para isso aqui, né, e aí entrou a botina na evolução do processo de decisão, e as coisas foram evoluindo. Né? Equipamentos, né, analógicos e tensiômetros, e aí todo mundo aqui tem uma turma entendida de irrigação, que já deve ter trabalhado com isso aqui tudo, mas a botina continuou lá. Com a vinda de informática e computadores, começaram a se usar planilhas, estações meteorológicas, e a botina continuou lá. E hoje, nós temos essa situação, né, de equipamentos digitais, de comunicação em nuvem, tudo no seu teu tablet, no seu telefone. Se eu abrir aqui, eu vejo, né, como é que está acontecendo tudo. Imagens de satélite. Mas hoje, no Brasil, mais de 90% da decisão de irrigação continua sendo na botina. Mais de 90% da decisão de irrigação. Isso quer dizer o quê? Que a botina é uma excelente ferramenta de decisão de irrigação. Então, e é mesmo, e pior é que é mesmo. Porque quem está lá, ele está vendo todo um contexto, essa visão holística, né, esse contexto de se está precisando ou não. Essa visão genérica e geral, o agricultor faz muito melhor do que qualquer um de nós, né? Muito melhor. Né? Então, quando a gente tenta substituir essa botina, a gente tem que ser muito competente. Não adianta querer substituir essa botina com um sensorzinho, com planilhinha, porque não vai ganhar da botina, não. E por merecimento da botina. Bom, como é que é o panorama atual do manejo de irrigação, da decisão de irrigação? Nós temos um grupo, né, de vendedores de equipamentos e software para irrigantes, então existe um mercado disso, e esse mercado é importante, como fornecimento de sensores, e a gente vê isso muito, sensor que comunica via rádio, tensiômetros, uma série de sensores que realmente são muito interessantes, né, e softwares também, alguns softwares de iniciativa pública, outros de iniciativa privada, que tem o objetivo de fornecer uma informação, um dado, né? Na verdade, não é uma informação, um dado para o irrigante. Então, esse é um mercado que existe, e ele é um mercado que talvez é o mais, que aparece mais, né? Assim, é mais fácil você vender esse equipamento aqui do que eu vender um conceito de esconder isso aqui. Né? Então, naturalmente, é mais vistoso. E existem algumas soluções com uso efetivo em larga escala. Eu atuo nessa área há 12 anos, e a gente vê essa evolução de sensores, e eu particularmente, não conheço várias fazendas que têm sensores instalados, sensores de solo, mas não conheço nenhuma fazenda que usa sensores para decidir irrigação. Não conheço nenhuma. Deve existir, né, eu acho que existe, mas que ele irriga assim. Hoje eu vou irrigar 17 milímetros, porque o meu sensor falou que eu preciso irrigar 17 milímetros. Eu não conheço. O que se tem usado hoje em larga escala, e aí com volumes de área, e algumas empresas fazem isso, e aí cai também no que o Pierre acabou de falar, né, é um processo que usa essa tecnologia, né, e pensa
e pensa em cima daqueles dados, né, e transforma esses dados em informação. Isso é extremamente complexo, né, e aí vendo o Pierre falar, não conheci o Pierre, conheci aqui agora, é muito pouco atraente, né? Você pensar fazer uma cerca em app ou vender um sensor de umidade de solo, é muito mais fácil. E se aquilo resolvesse, ia ser muito interessante mesmo. Mas, na prática, não acontece isso, né? O que se tem durabilidade, realmente leva a resultado, é uma junção de informações e alguém ou alguma coisa pensando em cima disso, né, e levando essa informação para o irrigante e para o agricultor, né, de forma muito prática, muito fácil, né? Então, esse é o grande desafio, e esse desafio não é só público. A gente vê hoje, a iniciativa privada, pouca gente tem estímulo para investir em um conjunto de informações e decisão e realmente aconselhamento técnico. Então, o que o irrigante quer, o agricultor quer, é ver isso aqui, né? Tudo no mapinha, é entender, né, onde estão os problemas dele, aqui no caso de nível de déficit hídrico, aqui no caso, saber onde que o pivô dele está, onde o trator dele está, né? Saber como é que está o clima na região dele, saber como é que foi o histórico, né? Como é que choveu, o que irrigou, como é que foi a umidade do solo, né? E isso tudo de forma muito fácil, muito prática. É isso que ele quer, não só para irrigação, trouxe o exemplo da irrigação, porque é a minha área, mas, no geral, quando a gente conversa com o agricultor, ele quer facilidade de ter uma informação já digerida, né, que possa, e que ele ainda possa ter uma decisão em cima dela, né? Então, não adianta também eu ligar aqui agora para esse cara aqui e falar, fulano, irriga hoje tantos %. Ele também não vai querer, não. Eu falo assim, mas você não está aqui, você não viu? Então, essa medida do quão automático vai ser também é um grande desafio. Bom, o que está vindo por aí, né? Nós temos 3, né, e aí para irrigação, no caso, 3 grupos aqui, né, que têm se destacado assim, com evoluções maiores. A parte de imagens, a parte de sensores e a parte de serviços. Então, em relação à parte de imagens, né, existem várias formas de coletar imagens, né? Imagem satélite está ali, o que vem por aí, né, parece que é um negócio do futuro, mas imagem satélite tem desde a década de 70 que existe imagem satélite, então é mais velho que muitos aqui, né, que estão aqui. Mas, efetivamente, agora que se começa a utilizar e de forma mais, gerando alguma informação realmente interessante. Para quem não conhece, a imagem satélite permite a gente ter uma análise de uma área maior, né, mas a informação, no caso, para irrigação, ainda é uma informação mais genérica. Eu não consigo ter grandes desdobramentos aí, com imagem satélite. Eu consigo, talvez, ver um nível de déficit hídrico, consigo ver, por exemplo, que aqui esse bocal provavelmente está entupido aqui, né, ou que aconteceu um problema aqui e não irrigou direito, né, mas ainda num nível um pouco mais, as imagens têm, como o Marildo falou, né, tem evoluído a precisão, a resolução dessas imagens, né, e vai chegar num ponto que a gente vai conseguir usar isso, né, de forma realmente efetiva, mas hoje, para irrigação, a gente ainda está tentando, né, a gente usa, mas ainda está tentando usar isso de uma forma um pouco mais prática, né, de olhar um negócio esse aqui e falar, e aí, o que eu vou fazer aqui? Né, isso aqui é irrigação, isso aqui é nematóide, o que é isso? Né? Então, aí para isso eu preciso ir lá, aí tem que ir no campo, e aí começa a dar trabalho, tem que ir lá, pegar o seu carro, ir no campo, cavar, ver se é nematóide. Bom, outra evolução em relação às imagens, tem vindo aí com drones e vantes, né? E aí todo mundo acho que já viu, né? Um dronezinho, e esse aqui é bem comum, né? Você usa para filmar casamento, usa para fazer tudo, né? Aqui é um outro modelo. E o que a gente tem? Esse aqui é um aviãozinho que voa um pouco mais, consegue ter uma autonomia de voo um pouco maior. Então, basicamente, são dois tipos, né? Esses com hélice, né? E os que parecem um aviãozinho mesmo, tem até algumas com hélice aqui junto. E o que ele traz, né, de vantagem em relação à imagem de satélite? Você consegue ter a imagem num dia e na hora que você quer, né? E uma imagem com resolução bem maior, às vezes de centímetro, então você consegue realmente ter informações precisas em relação a isso. Com a desvantagem de que cobre uma área muito menor, né, e de que, no fim, esse processo é mais caro do que o processamento da imagem de satélite, né? Então,
Então, comparativamente os dois, né, no caso da gente que vai no campo, o drone tem uma aplicação bastante interessante, né, porque a gente já tem esse deslocamento no campo, mas não sei, né, tem limitações, esse tipo de limitação. As imagens que eles geram, né, essa imagem aqui é daquele mesmo pivô. Vou voltar ele aqui. Essa mesma imagem aqui. Ó. Essa é a imagem de satélite. E essa é a imagem do drone. Então, você consegue ver aqui, é um problema de compactação sério que teve aqui nessa fazenda, uma área com muito silt, e aí uma dificuldade de infiltração de água. Mas, então, você consegue ver isso, você consegue visualizar, né, aqui no caso, um pivô de pastagem, você consegue ver aqui uma tendência de erosão, você consegue ver o gado, né? Então, você tem uma qualidade de informação bem melhor. Né? Essa aqui é uma foto que a gente montou, né, um conjunto de fotos, então você consegue ver um pivô inteiro. Esse pivô aqui tem 70 hectares, então eu consigo visualizar isso, consigo dar um zoom, entender bem esse funcionamento. Você consegue ver lá na roça, né, ver a piscina de 1000 litros, consegue ver o cachorro. Então, você tem essa facilidade. Né, e isso, para o ponto de vista técnico, quando você pretende fazer uma recomendação, isso aqui faz muita diferença, porque você consegue definir muitas coisas, né, se realmente foi uma chuva de pedra, ou se foi só um problema na imagem, ou se foi... Né. E aqui é uma imagem, né, desmanchada, né, em nuvem de pontos, e aí você consegue fazer topografia aí com diferença de milímetros, né, com imagem de drone. Então, você consegue fazer, que é o que você tem usado muito, né, para topografia, mineração usa muito, né, para dar corte, aterro, então você consegue fazer isso com precisão muito alta. Bom, em relação aos sensores, nós temos o que eu falei atualmente, né, que são sensores desde climáticos, monitorando o funcionamento de equipamentos, sensores de umidade de solo. A gente usa bastante coisa disso, mas hoje o nível, eu vou falar um pouco do que se espera de sensores, mas hoje é o que eu falei, a gente não consegue usar isso em larga escala. Hoje, na nossa escala, que é uma empresa pequena, né, nós temos aí quase 3.000 pivôs, eu tinha que colocar pelo menos 6 pontos de amostragem nesses 3.000 pivôs, para ter uma amostragem mínima, um pivô de 70 hectares, uma amostragem bem ruinzinha. Né? Então, se eu penso em 3.000 vezes 6 pontos, então estou falando de 18.000 sensores. Né? E aí, beleza, vou lá, instalei 18.000 sensores, aí o cara vai lá e planta 3 vezes por ano. E eu preciso tirar isso 3 vezes por ano. Aí vai virar 40 e tantos mil, 50 mil operações de tirar e colocar um sensor, né, numa empresinha desse tamanho, que é a iCrop. Né? Então, você imagina isso numa escala, né, mundial. É inviável. Então, quando a gente pensa em sensores, e sensores parecem um milagre, uma coisa bacana, legal, o que tem hoje de sensores, infelizmente, não consegue atender em larga escala. E se a gente tentar fazer isso, nós vamos fazer uma amostragem muito ruim, e aí fica pior, aí perde para a botina. Se eu pôr um sensor em cada pivô, a botina vai dar show nela, vai dar show mesmo. Bom, o que se espera de um sensor? Né? E aí eu tive muita relutância nisso aqui, quando eu comecei a ser apresentado isso aqui, mas aí eu lembrei que o telefone nosso aqui tem tudo quanto é coisa aqui. Né? O telefone nosso tem mais tecnologia, muito mais do que um sensor precisaria ter. Então, tudo isso aqui, nada disso é viagem, é coisa do futuro, nada. Tudo está aí. Então, a primeira coisa, ele precisa se comunicar. Nós precisamos vencer um problema de comunicação rural. Né? Rural, na roça, dificilmente você pega telefone, se pega é muito ruim. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser vencido. Primeiro obstáculo muito grande. Como é que se vence isso? O que tem disponível hoje é só um caminho, satélite. Né? Hoje, cada vez mais, se tem satélites de baixa órbita, beleza. E a tendência é a gente começar a usar isso, porque depender de telefonia, da Vivo, colocar uma antena na roça para colocar um sensor, esquece. Né? Então esse é um caminho. Complexo, mas é um caminho. Esses sensores têm que ter segurança e tem que ter um processamento mínimo lá no campo.
Porque para comunicar via satélite eu preciso comunicar pouquinha informação, porque é uma comunicação cara, complicada. Então eu preciso ter um sensor que pense lá no campo, pelo menos um pouquinho, né? E aí, se pensar um pouquinho, é um computador. Um computador Pentium, quem talvez aí mais velho já usou um Pentium, né? Hoje, um processador de um Pentium, que abria um Excel, fazia até foto, que era uma belezinha. Ele custa $1 hoje. Então, fazer um sensor pensar, hoje é muito barato. Né? Hoje é muito barato. Ele tem que ser de fácil instalação, né? Ele tem que ser plug and play, ele tem que chegar lá e instalar. Né? E isso é um processo também, dentro desse processo que eu falei, né, de 50 mil operações numa escala muito pequena, que é a nossa, isso aqui é essencial para se conseguir usar. Né? E mais do que isso, no caso do sensor de solo, ele tem que ser descartável, né, porque essas 50 operações realmente é inviável. Eu preciso ter esse sensor num nível de tecnologia e de bateria que eu possa deixar ele lá e passar em cima dele. Pronto. Entra a questão ambiental aí, talvez é mais complexa a questão ambiental do que a própria tecnologia. E eu preciso abrir o leque de sensoriamento. Eu preciso entender, né? Eu preciso ver o que está acontecendo. Ver o que está acontecendo é muito importante, né? Parece que não, mas é. Eu preciso entender a planta, preciso entender o clima, preciso entender como é que está a logística de máquinas e logística de transporte. E isso é o que se espera, sensores integrados, né, que me tragam informações mais gerais. E que eu visualize isso tudo num lugar só, que é aquilo que eu passei lá atrás. Né? Hoje se a gente olha, né, uma colhedeira, é impressionante a tecnologia que tem numa colhedeira daquela. Ela mede, né, faz um mapa de produtividade fantástico, né, e, né, colhe sozinho, planta sozinho, faz tudo sozinho. E o índice de utilização disso na fazenda é baixíssimo, baixíssimo. A gente estava conversando com um amigo nosso da John Deere, ele falou que ele está querendo montar uma fábrica de capinha para o monitor, só para proteger o monitor, porque ninguém usa, fica lá no tempo, então, tampar, o cara toca. Então, por que isso? Porque, para o cara processar essa imagem, a John Deere tem um, a Case tem outro, a New Holland tem outro, ele tem que passar em 4 softwares, ele não passa, não passa. Então, juntar isso aqui, isso é um desafio danado, né? Mas juntar isso aqui é um dos desafios aí. E ser barato. Então, e hoje a China está aí para esse ponto aqui, a China, né, está aí para isso, né, para tornar isso viável, barato, e que a gente consiga usar isso, né, em larga escala. A gente está desenvolvendo um projeto com esses princípios aqui. Né, esse ano a gente deve ter, né, já bastante coisa evoluída, mas tentando respeitar esses gargalos que sem eles... Bom, em relação a serviços, qual que é a tendência de evolução de serviços para a agricultura no geral? Né? Primeiro, serviços que façam a gestão da tecnologia. Porque talvez o sensor, que é bacana para um gosta de Samsung, outro gosta de iPhone, outro gosta... Então, gerir tecnologia começa a ser essencial, né, esse filtro, né, do que vai para a fazenda e do que vai para aquela fazenda em específico. Né? Então, esse é um processo. Quem trabalha com serviço tem que estar atento a isso. Tem uma decisão estratégica de irrigação, né, mais do que o quanto irrigar. Eu estava conversando com o Nelson da CNA mais cedo, antes de a gente vir, né, o quanto irrigar, se é 4 milímetros, 7, é T0, isso é a parte mais complexa do ponto de vista matemático. Mas hoje se tornou um problema terciário lá para o irrigante. Né? Hoje ele consegue saber que mais ou menos é TC hoje, está 4, ele vai. Né? Ele tem problemas estratégicos mesmo na tomada de decisão. Então, você precisa interagir, né? A parte agronômica, que é fertilidade, fitossanidade, operação, né? Como é que está acontecendo. E essa é uma tendência para quem entrar em serviço, vai ter que começar a se preocupar se o cara está aplicando ureia lá para irrigar ou não. A parte de meteorologia e informações macro aí de mercado, trazer isso tudo junto. Um outro ponto que tem crescido essa demanda por suporte operacional, pivô quebra, gotejo quebra, bomba estraga, cavita, entope. Né? Então, esse processo operacional também ele é muito negligenciado dentro da fazenda. E, então, por dificuldade mesmo, até de diagnóstico, então, esse suporte operacional na irrigação e o apoio geral,
né, na gestão da fazenda. Então, se o agricultor tivesse alguém que direcionasse a irrigação, mas já fizesse um controle de estoque, já conseguisse organizar uma máquina que tem que trocar um óleo, né, existe essa demanda real, né, que é uma responsabilidade gigantesca, mas existe essa demanda por parte do mercado, né, e eu acho que a tendência das empresas de consultoria é partir para um caminho bem parecido com isso. É possível chegar a todos? Eu, particularmente, acredito que sim. A prova maior disso, eu acho que o Google está aí, né? A gente pega o Google Pro, né, que acabou de abrir ele agora, o marido do Google Pro, uma ferramenta fantástica, até esses dias para trás era cobrado, aquela dificuldade, hoje é de graça. Então, esse tipo de negociação, esse tipo de mercado que você não paga nada, mas alguém está pagando, eu acho que isso vai acabar viabilizando, né, isso chegar em todo mundo. Então, eu particularmente acredito muito nisso. Bom, o que eu queria falar era isso. Eu espero também ter contribuído um pouco. Agradeço e depois vamos ter um momento de perguntas aí. Obrigado. Viu?